Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu espero que esteja tudo bem com vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre a análise do fluido ruminal. Essa análise normalmente é feita com o objetivo de diagnosticar alterações digestivas, clínicas ou subclínicas que acometem os ruminantes, normalmente ruminantes de produção. Ela também serve para monitoramento nutricional, né, para diagnóstico de transtornos subclínicos e com isso fazer ajustes de nutrição na medicina populacional. Para que possamos realizar uma análise do fluido ruminal, é necessário que contemos com uma amostra. Então, normalmente a amostra que chega ao laboratório é uma amostra, né, de um pequeno volume de líquido ruminal, que pode, como esse, vir numa seringa de 10 ml, de 20 ml, né? Que deveríamos manter, então, idealmente em anaerobiose, porque o ambiente ruminal é um ambiente de microaerofilia, né? E deveríamos manter num banho térmico entre 37 a 39 graus, por quê? Porque o ambiente ruminal é um ambiente com uma temperatura de aproximadamente 39 graus. Então, vou manter ele no banho térmico até a análise. Também é importante que essa amostra seja fresca. Por quê? Porque à medida que vai passando o tempo, as bactérias vão fermentando os compostos e isso pode alterar alguns dos parâmetros. Além disso, o tempo diminui a atividade de protozoários e vai levando à morte de alguns micro-organismos. Isso pode produzir falsos, né, resultados dentro da análise de fluido ruminal. Ok? Bom, é importante também saber qual foi a forma de obtenção dessa amostra. Por quê? Amostras de líquido ruminal que foram obtidas por sondagem oroesofágico ruminal, elas podem vir contaminadas com saliva. E a saliva altera algum dos parâmetros do líquido ruminal, como por exemplo o pH ruminal, que é o parâmetro mais importante da análise de fluido ruminal. Assim como a saliva pode alterar a viscosidade e também pode alterar testes que avaliam viabilidade e até mesmo função dos micro-organismos ruminais, ok? Então, eu sempre recomendo que, se possível, para análise de líquido ruminal, especialmente naqueles transtornos subclínicos, que as amostras sejam obtidas por ruminocentese, ok? Que permite obter um volume de amostra adequado para todos os exames. Aí vocês podem perguntar, bom, qual é o volume de amostra adequado para análise do fluido ruminal? Idealmente é contar com 5 a 20 ml de líquido ruminal. Com 5 ml é mais que suficiente para fazer o exame e às vezes até repetir algum exame da análise do líquido ruminal. Ok? Então lembre que a amostra deve ser sempre mantida no ambiente de anaerobiose, tá? Idealmente uma seringa até mesmo vedada, pode ser com uma agulha. Eu gosto muito, né, de passar essa amostra então para um tubo cônico, né, um tubo Falcon, para que a gente possa então dar início aos exames do fluido ruminal, né? Os exames que compõem a análise do líquido ruminal. Então, essa amostra veio aqui com volume de aproximadamente 8 ml e meio, né? Então, vamos iniciar a análise do fluido ruminal propriamente tal. Como a análise do fluido ruminal faz parte dessas análises que envolvem análise de fluidos, elas normalmente envolvem 3 tipos de exames. Então, o objetivo de qualquer análise de fluido é estabelecer as características físicas, químicas e microscópicas desse fluido. Existem algumas diferenças dependendo do fluido. Então, vamos hoje ver a análise do fluido ruminal. Então, nosso objetivo seria estabelecer as características físicas, químicas e microscópicas. Ok? Então, vamos dar início a cada um desses exames. Iniciando, vamos falar das características físicas. Cor. Qual é a cor normal de um líquido ruminal? Um líquido ruminal normalmente tem uma cor verde. O verde que pode variar de um verde claro até um verde escuro, principalmente em animais em pastoreio.
Animais que estão ingerindo silagem, feno, eles podem ter uma cor de líquido ruminal puxando ao marrom, tá? Com bastante frequência, ok? Porém, cores como o cinza amarelado indicam transtornos ruminais, como é o caso da acidose lática ruminal, onde o líquido pode estar totalmente amarelado, ok? Também um líquido que tem uma cor enegrecida indica uma alteração ruminal, como por exemplo uma putrefação, quando esses animais ingerem alimento de baixa qualidade, né? Putrefação proteica também acontece, né? Que esse líquido fique enegrecido. Também pode-se observar o enegrecimento de uma amostra de líquido ruminal quando existe refluxo abomazal, né? Assim como quando ocorrem hemorragias abomazais e que existe o refluxo para dentro do rumen, né? Esse sangue, né, essa hemorragia, o sangue que chega ao rumen, ele vai adquirindo um aspecto enegrecido devido então à digestão, né, dessas hemácias. Eventualmente a cor pode ser realmente avermelhada, tá? Em algumas hemorragias abomazais, né, com refluxo para o rumen, ok? Muito bem, então isso é referente à cor. Outro aspecto que avaliamos no exame físico é o odor, ok? Então, o odor, realmente, né, tem que destapar a amostra e tem que sentir esse cheirinho agradável. Então, o cheiro normalmente do líquido ruminal é um cheiro que lembra muito o cheiro de estábulo, né? O cheiro de fezes de bovino. Esse se chama de um aroma penetrante, para ser um pouquinho mais chique, né? Mas esse aroma penetrante, ele é normal, né? E ele lembra, né, realmente esse cheiro de fezes. Porém, né, quando ele passa a ser um pouquinho mais sutil, um pouquinho mais suave e eventualmente quase que inodoro, aí sim indica uma patologia. Normalmente, quando o cheiro do líquido ruminal ele é muito suave, isso pode indicar que os animais estão cursando com uma indigestão simples, né? Inatividade de flora. Agora, se o cheiro é um ácido forte, então sente aquele cheiro muito forte de ácido, isso pode indicar uma acidose lática ruminal. E um cheiro rançoso a pútrido pode indicar então putrefação, né? Quando existe então um processo de crescimento de bactérias, como por exemplo algum clostridium a nível de rumen, ok? Muito bem. O próximo exame que fazemos é o exame da viscosidade, também conhecido como exame da consistência do fluido ruminal. Para fazer-se esse exame é necessário que eu uso uma pipetinha de Pasteur, né? E pingo uma gotinha entre os dedos na luva. Então, o que a gente faz aqui? Né? Eu vou separar os meus dedos para ver se a gotinha, como que ela se desfaz entre os dedos. O normal é que o líquido ruminal seja um pouquinho mais viscoso, né, do que a água, né? Então, o normal é ter uma certa viscosidade. Porém, quando o líquido ruminal está muito aquoso, isso pode indicar inatividade de flora ruminal. No caso de uma acidose lática ruminal, devido, né, ao aumento da osmolaridade dentro do rumen, existe uma saída de líquido do sangue para dentro do rumen. E isso aumenta o volume de líquido no rumen e também o líquido ruminal pode diminuir sua viscosidade. Por outro lado, quando temos um timpanismo espumoso, a viscosidade do líquido ruminal tende a aumentar, né? Formando uma espuma muitas vezes bastante densa. Muito bem, então isso era referente à viscosidade. Outro parâmetro é o tempo de sedimentação. O tempo de sedimentação ele é feito apenas com amostras que são obtidas por sondagem oroesofágica ruminal. Porém, não pode ser feitas com amostras que provêm de ruminocenteses. Por quê?
Quando vocês passam, né, na obtenção da amostra o líquido por uma agulha que tem um baixo calibre, as partículas grossas, elas não passam para dentro da seringa, né? Consequentemente, a gente não consegue fazer a separação de partículas. Então, o exame da sedimentação, né, do líquido ruminal, normalmente ele é feito num tubo Falcon graduado. Então, se deposita o líquido ruminal aqui e se espera normalmente aí de 4 a 8 minutos para que exista a separação das partículas. Então, aquela amostra que provém de sondagem, vocês depositam num tubo Falcon, idealmente é depositar 10 ml, né, para ter uma porcentagem depois. Então, se espera 4 a 8 minutos e se avalia a proporção de sedimentos, que são as partículas finas que ficam no fundo do tubo, tá? E o que sobe são partículas grossas que ficam flutuando, tá? Normalmente, a gente deveria ter, então, de 20 a 40% das partículas finas sedimentadas até 8 minutos, tá? Isso é normal. E isso pode ser visto, então, quando é um tubo de 10 ml, né? A gente vê claramente aí em 2 até 4 ml de sedimento de partículas finas. Por isso que eu gosto de usar um tubo graduado, tá? Detalhe, se for menor, né, muitas vezes pode indicar aí uma baixa fermentação. Pessoal, nessa amostra que estamos analisando aqui, não foi possível fazer o tempo de sedimentação, pois foi uma amostra obtida por ruminocentese, ok? Muito bem. Vou fechar por causa do cheirinho. E vou devolver aqui um pouquinho no banho térmico, tá? Pra gente seguir adiante. Muito bem. Vamos então falar agora do próximo exame. pH, né? O pH é o parâmetro mais importante da análise de fluido ruminal, né? Por quê? Porque ele avalia toda a função ruminal. E então é o parâmetro, se tivesse que escolher um único parâmetro, esse é o parâmetro que serve para diagnóstico de várias alterações clínicas e subclínicas, tá? Como é que podemos fazer a mensuração do pH? A mensuração do pH ruminal, ela pode ser feita, né, com o uso, né, de um pHmetro portátil, como esse aqui que eu tenho, tá? Não estou fazendo propaganda, existem vários modelos de pHmetro portáteis no mercado, ou pode ser feita também com o uso de fitinhas, tá? Essas fitas para pH, algumas vão de 0 a 14, outras têm uma escala, né, que varia, né, de 5, às vezes vai de 5.2 até 8, dependendo muito do tipo de fitinha. Eu particularmente não gosto das fitinhas que vão de 1 a 14, porque elas vão saltando de pH de 1 em 1. E lembre que o pH, né, é a escala logarítmica na base 10. Então, um pequeno aumento de 1 ponto no pH, isso é 10 vezes a concentração de hidrogênio. Então, sempre prefiro fitas que tenham uma distância aí de 0,3 pontos, né, de pH, para que a gente tenha um valor mais próximo à exatidão. Por isso que eu sempre recomendo o uso de pHmetros de tipo portáteis, porque eles dão um valor bastante preciso, ok? E exato. Importante, para quem quer trabalhar com esses pHmetros portáteis, é importante que vocês contem com soluções tampões, né, para calibrar o equipamento. Então, pelo menos tem que ter uma solução tampão de pH 4, porque uma acidose vai baixar o pH, e temos que ter uma solução tampão, né, conhecida como solução buffer, com um pH de 7 para fazer a calibragem, ok? Então, aqui eu vou pegar o líquido ruminal, né, e vamos mensurar então. A gente introduz o pHmetro no líquido e vamos esperar então estabilizar o pHmetro. Então, depois de mensurar o pH ruminal, né, vamos limpar o pHmetro, depois tem que passar uma solução fisiológica e guardar com cloreto de potássio, ok? Devolvemos o líquido para o banho térmico.
comentários, tá? Referente a valores de pH. Qual é o valor fisiológico do pH? O valor fisiológico do pH deveria ser de 5, 6 até 7. Valores maiores que 7 indicam alcalose ruminal. A alcalose ruminal, né, ela pode acontecer em animais que estão em jejum, que estão salivando muito, ok? A saliva ela é alcalina, neutra a levemente alcalina, então pode ter um pH bastante próximo, digamos, da neutralidade em animais que estão em jejum. Animais que passaram a noite toda ruminando, que é o fisiológico nos ruminantes, né? Ruminar de noite. De manhã cedo, eles, antes de ingerir o alimento, eles também podem ter um pH próximo a 7 ou levemente acima de 7 pela ruminação, ok? Então isso é normal. E também pode-se ver, né, valores de alcalose ruminal naqueles animais com uma ingestão, né, de ureia. Tá? As intoxicações que se dão por amônia, por ingestão de ureia, a ureia pode alcalinizar o ambiente ruminal. Tá? No sangue é outra coisa. Tá? No líquido ruminal é uma alcalose ruminal. Tá? Putrefação também, né? As putrefações proteicas por alimentos fibrosos também pode levar a uma alcalose ruminal. Por outro lado, quando o valor do pH ruminal ele é menor ou igual a 5,5, dizemos que esse animal está cursando com uma acidose subaguda ruminal, ou SARA, da sigla do inglês. Tá? Então é um quadro subclínico. Isso vai de 5 até 5,5, tá? Já quadros inferiores a 5, aí sim é uma acidose lática ruminal. Isso é um quadro clínico que pode ser bastante severo não só a nível de trato digestivo, como a nível sistêmico, quando o ácido lático produzido no rumen, nesses quadros de acidose lática, chegam ao sangue, levando a uma acidose metabólica, ok? Que pode levar o animal a culminar na morte do animal. Então, lembre desses valores fisiológicos 5 e 6 a 7, maior a 7, alcalose ruminal, entre 5 até 5,5, acidose subaguda ruminal e menor a 5, acidose lática ruminal. Normalmente, quadros de acidose, né, subaguda estão associadas a um consumo de grão com pouca fibra, tá? E à medida que vai aumentando o grão, um animal não adaptado, que não tem fibra efetiva suficiente na dieta, isso pode culminar numa acidose lática ruminal. Problemas não só de dieta, como de manejo dietético também, ok? Muito bem. Vamos falar agora, então isso finalizou o nosso exame de tipo físico. Só como um comentário, né? Apesar do exame do pH pode parecer nas fitas químicas, né? Porque as fitinhas são químicas de análise do pH, ele é um parâmetro físico, né? O potencial hidrogenônico, ok? Muito bem. Quanto ao exame de tipo químico, o exame de tipo químico que é feito no líquido ruminal se denomina de TRAN. TRAN, tempo de redução do azul de metileno, por isso TRAN. O que avalia esse examezinho TRAN? O TRAN avalia a atividade das bactérias ruminais. É isso que vamos verificar com esse exame, com o TRAN. O que é necessário para fazer o TRAN? Primeiro, precisamos de um reagente que é o azul de metileno. O azul de metileno vocês encontram facilmente em farmácias humanas, né? Ele vem assim, nesses potinhos. Normalmente ele vem na concentração de 1%. Então, com uma reguinha de 3 simples, vocês preparam ele na concentração para o teste, que é de 0,03%, ok? Então, eu preparei aqui num tubo
Falcon, o azudemetileno a 0,03%. É esse que eu vou usar então para fazer o teste do tempo de redução do azul demetileno. Então, o que vamos precisar para fazer esse teste? 2 tubos de ensaio, eu uso esses tubinhos pequenos, ok? Porque normalmente as amostras que eu recebo são amostras de líquido ruminal em seringas, que vem de ruminocentese, ok? Vou usar aqui uma grade, tá? Então, vamos preparar os tubinhos. Eu vou depositar, homogenizo o azul demetileno a 0,03% e vou pipetar 125 microlitros do azul demetileno, né? Isso equivale a 0,125 ml, lembre-se disso. Então, aqui vamos pipetar 125 microlitros e vamos depositar em um dos tubos de ensaio que temos aqui. Ok? Muito bem. E vou precisar, depois disso, do quê? O banho térmico a 37 até 39 graus. Se vocês veem, tá ali, ó, entre 37 a 39 graus Celsius, tá? Um banho térmico. Esse banho térmico pode ser feito bem simples, pessoal. Não precisa ter ele dentro de um laboratório. O que temos aqui? Temos uma caixinha de isopor, tá? Pequenininha, pode ser grande. Vocês preparam uma aguinha ali na jarrinha térmica. Eu vou te mostrar aqui, eu tenho uma jarrinha para poder aquecer, tá? A água. E aí a gente regula com um termômetro simples, pode preparar. Não precisa ter um banho térmico, né? Profissional. Vocês podem fazer isso a campo muitas vezes, tá? Então, a aguinha ali a 37 graus, eu vou colocar a grade dentro do banho térmico, ok? Aqui, vou trazer aqui para vocês poderem ver, tá? Aqui tá, deixei a gradezinha ali dentro do banho térmico com os tubinhos. Lembre que um dos tubinhos tem azul demetileno, o outro está vazio. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar a minha amostra de líquido ruminal que estava já no banho térmico, ok? A 37 até 39 graus. E com o uso de uma pipetinha de Pasteur ou com uma pipeta, né, volumétrica, vocês decidem. Eu uso a pipetinha de Pasteur que já tá com, ela é graduada, tá? Eu vou aspirar 2,5, homogenizo, né? E vou aspirar aqui 1 ml, colocar no tubinho de ensaio. 2 ml e meio. Num tubo, vou usar no tubo agora com azul de metileno, antes era um tubo controle, ok? Vou usar 2 ml e meio no outro tubo. Muito bem, agora vou mostrar para vocês rapidinho. Se vocês veem aqui, eu tenho 2 tubos, tá? O tubo com azul demetileno, homogeneizei ele, e o tubo controle. O que eu quero mostrar? O azul demetileno deixa o líquido azulado, enquanto que o tubo controle é o cor do líquido ruminal, que é esverdeado, ok? Então, a gente aciona o controle, vou esperar o tempo que demora para que as bactérias ruminais reduzam o azul demetileno. Ou seja, que o líquido ruminal volte à cor normal, volte à cor do tubo controle. Ok, pessoal? Então a gente tem que aguardar quanto tempo? O tempo de redução do azul demetileno, ele deveria ser entre 3 a 6 minutos, tá? Mas normalmente animais que têm uma dieta altamente fermentativa, de boa qualidade, com muitos carboidratos, né, digeríveis, carboidratos não estruturais, né, na dieta, eles tendem a ter tempos menores a 3 minutos. Porém, animais que têm inatividade de flora ruminal, né, inatividade das bactérias ruminais,
esses animais tendem a ter tempos superiores a 6 minutos. Isso é uma patologia, uma afecção digestiva, ok? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o nosso tempo de redução da miosura metileno. Ainda falta um pouquinho. Então, pessoal, vamos ver como ficou a redução da azudametileno agora. Ó, aqui tá a redução da azudametileno. Se vocês veem, ó, voltou a cor normal. Aqui em cima vemos uma região que ainda não reduziu, né? O resto reduziu, a azudametileno voltou à cor normal do líquido, né? Que é o nosso controle. Então, assimilou a cor do controle, reduziu. Agora, por que fica uma região com esse halo azul no tubo do azudametileno? Por que a parte de cima do tubo não reduziu? Porque no líquido ruminal é um ambiente de microaerofilia e as bactérias que reduzem o azudametileno são bactérias que trabalham basicamente em anaerobiose e na parte superior do tubo temos ar, tem oxigênio, consequentemente as bactérias não reduzem o azudametileno, tá? Então por isso que é comum a gente ver essa parte de cima que não vai reduzir mesmo. Agora, se eu homogeneizar a amostra, né, e colocar de novo ali, elas vão reduzir, ok? Feito o exame de tipo químico, que é o TRAN, vamos passar para o exame de tipo microscópico, que é a última categoria de exame da análise de fluido ruminal. Então, na análise de tipo microscópico, o que se avalia? Se avalia principalmente os protozoários, conhecidos antigamente como os infusórios ruminais. Então, os protozoários, né, eles não são essenciais para a função ruminal. Porém, eles são parte importante, já que eles contribuem, né, com vários aminoácidos para o ruminante. Então, as análises que se fazem dos protozoários são as seguintes. Avaliamos, né, enquanto aos protozoários, né, a porcentagem de protozoários vivos, isso denomina viabilidade, assim como a proporção de protozoários grandes, médios e pequenos. Isso então é a avaliação do tipo de protozoário. Há muitos anos atrás se fazia uma análise, né, para classificar realmente cada tipo de protozoário, que era feito numa câmara de Fuchs-Rosenthal. Hoje em dia, esse tipo de estudo, né, somente se usa em casos experimentais, tá? Então, o que necessitamos para avaliar os protozoários? Para avaliar os protozoários, né, vamos precisar de uma lâmina limpa. Então aqui eu vou pegar uma lâmina limpinha. Deixa eu remover o banho térmico aqui para vocês poderem enxergar, né? E uma lamínula, né, também limpa, ok? E vamos precisar de uma amostra de líquido ruminal, sempre em banho térmico, né? Porque os protozoários, eles são muito sensíveis à temperatura, não só ao tempo, mas à temperatura. Então, a gente coloca uma gotinha de líquido ruminal na lâmina. O ideal é que o ambiente seja um ambiente temperado, né? Com uma temperatura, o ar-condicionado ligado, uma temperatura agradável, né? Agradável para os protozoários, não para a gente, uma temperatura quente de 30 graus, pelo menos, né? Ideal é ter um microscópio com uma platina aquecida, não é o nosso caso aqui. E aí sim, vamos olhar, né, ao microscópio, né, essa gota, para avaliar então os protozoários. Se observa os protozoários com um aumento, né, com objetiva de 10 e ocular de 10 dá um aumento de 100 vezes, tá? Então, observamos ao microscópio a presença, né, de protozoários que se movem. Isso se chama viabilidade. Aqueles que se movem consideramos que estão vivos e aqueles que não se movem, eles teoricamente estão mortos. Então, se estima uma proporção de vivos e mortos, né? O ideal é que entre 80% e 90% dos protozoários estejam vivos, né? Isso seria o normal.
Obviamente que aquelas amostras que passou o tempo, a tendência é que os protozoários eles fiquem parados mesmo ou morram, né? E o mesmo acontece, né, não só com o tempo, como com a temperatura baixa, tá? E também avaliamos então porcentagem de grandes, médios e pequenos, tá? Normalmente na amostra o que predominam são protozoários pequenos, depois médios e por último os grandes, apesar de vermos os grandes com, né, como são maiores, a gente sempre chama mais atenção. Porém, sempre que existe uma patologia ruminal, o primeiro que desaparece são os grandes, né? Depois os médios e por último desaparecem os pequenos, ok? Muito bem. Então, visualizado esses protozoários aí enlouquecidos se movendo aí na lâmina, felizes da vida, vamos falar então no caso que se tem uma suspeita, né, de um quadro de acidose lática ruminal, né, o que se pode fazer? Se pode fazer, né, com squash, fazer coração de Gram. Por quê? As bactérias que predominam no líquido ruminal são bactérias do tipo Gram-negativa, ok? Existem também bactérias Gram-positivas no rumen, porém o predomínio é de Gram-negativa. Agora, quando ocorre uma diminuição do pH ruminal, porque existe um excedente, né, de carboidratos não estruturais que estão ingressando ao rumen, né, ou porque está faltando fibra, a tendência é que exista acidificação do líquido ruminal, chegando a valores menores que 5,5, chegando próximo a 5 muitas vezes. Nesses valores menores a 5,5, começam a crescer uma classe de bactéria que são os Streptococcus bovis. Essas bactérias são gram-positivas, então elas começam a proliferar e produzir mais ácido, né? Mais ácidos graxos voláteis e principalmente elas começam a produzir ácido lático. Isso baixa mais o pH ruminal e aumenta assim a proliferação de bactérias gram-positivas. E aquela proporção de bactérias gram-negativas que predominava começa a se inverter e aumentam as gram-positivas. E à medida que vai acidificando mais o pH ruminal, as bactérias gram-negativas elas começam a morrer. E o predomínio passa a ser de bactérias gram-positivas e chega um momento que basicamente temos bactérias gram-positivas, ok? Então para isso serve a coração de Gram. Mas normalmente somente com pH ruminal você já tem uma estimativa, né, de qual é o predomínio de população ruminal, ok? Muito bem, então esses seriam os 3 tipos de exames que se fazem no líquido ruminal. Lembre que o mais importante é o pH, de fato tem várias pessoas que fazem monitoramento populacional usam apenas o valor do pH.